Olá, seja muito bem-vindo a mais um Conexão Legislativa. No programa de hoje eu converso com Rogério Marques Alessi, que é secretário de Tecnologia de Presidente Prudente. Secretário, tudo bem? Seja bem-vindo. Olá, boa tarde, tudo bem? Um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Bom, secretário, eu quero conhecer um pouquinho do trabalho do senhor aí no município de Presidente Prudente e conhecer também o trabalho da Fundação Inova Prudente, né, que é uma fundação aí muito importante, que faz um trabalho muito significativo aí para o município. Eu queria começar esse programa com o senhor pincelando aí rapidamente, brevemente, um pouquinho dessa proposta, então, que a Fundação tem aí para a população do município. Bom, Presidente Prudente é uma cidade que tem poucas indústrias, é uma cidade com comércio forte, com serviço forte, mas que depende muito da região. E nós estamos, infelizmente, numa das regiões mais carentes do estado. Então, buscando uma identidade econômica, uma identidade de produção, a gente percebeu que o município é muito forte na área de educação superior. Nós temos várias instituições de ensino superior aqui, são mais de 25 mil alunos de graduação e pós-graduação, e a gente percebeu que esses alunos, ao longo do tempo, vão se deslocando para outras cidades. O Presidente Prudente é um grande formador de mão de obra qualificada e exporta isso para as outras cidades. A partir desse cenário, a gente percebeu que estava na hora da gente criar um instrumento público, um equipamento, uma política pública sólida, consistente, abrangente, para poder dar oportunidade para esses empreendedores, para esses jovens, para esses recém-formados, para que eles pudessem empreender aqui na cidade. Então foi aí, tudo começou com essa dor, vamos dizer assim, quando a gente criou a Fundação Inova Prudente, há pouco mais de 2, 3 anos atrás, para poder ser o grande motor de desenvolvimento e apoio ao empreendedorismo aqui na cidade. Certo. Bom, vamos ver se eu entendi. A fundação, então, ela nasceu aí com o objetivo de dar um apoio ao empreendedor que tem aí um negócio ou um projeto de base tecnológica, certo, secretário? Conta para a gente de que maneira vocês oferecem esse apoio, né? Porque a gente sabe que muita gente tem o interesse de ter a sua empresa, de abrir aí uma startup, mas muitas vezes falta condições, falta uma infraestrutura, falta até, de repente, um direcionamento, e a pessoa às vezes fica com aquele projeto na mão. Quer dizer, a fundação ela vem justamente para tirar esse projeto, vamos dizer assim, do papel, para que ele realmente aconteça. É mais ou menos nessa linha o trabalho de vocês, secretário? Exatamente. A fundação é um grande instrumento de apoio ao empreendedorismo. Então, nós temos várias ações, como você falou. A gente tem, desde o início, quando o jovem ainda está na academia, na graduação ou na pós-graduação, a gente tem projetos de apoio para ele transformar todo aquele esforço acadêmico numa empresa. A gente tem programas também de aceleração de startups, para aquelas empresas que já estejam no mercado ou estejam começando a ir para o mercado, para poder se desenvolver. E a gente tem programas de mentoria, de consultorias online, que foi muito utilizada, está sendo muito utilizada nessa pandemia, né? E a gente tem também um espaço onde as empresas de base tecnológica se instalam. Então percebam que a gente atende todo o espectro, desde quem está na faculdade, de quem está saindo da faculdade, de quem tem uma pequena empresa, de quem tem uma empresa um pouco maior, cada um com os programas, e a gente tem várias ações nesse sentido. Nosso objetivo é dar todo o apoio, com mentoria, com espaço, com uso de laboratórios, com atendimento de especialistas, com endereço. Às vezes a pessoa vai abrir uma empresa, precisa de uma sede fiscal, precisa do endereço. Então, todos esses suportes a Fundação oferece para impulsionar o desenvolvimento. E a gente já percebeu que está colhendo os primeiros resultados muito positivos, apesar da pandemia, apesar de toda essa crise que a gente está vivendo. Certo, quer dizer, não basta ter uma grande ideia, né, secretário? Uma ideia aí inovadora e mirabolante, quer dizer,
é preciso seguir aí um passo a passo, né, direcionar esse trabalho para que as coisas aconteçam, quer dizer, esse tipo de direcionamento vocês também fornecem para esse empresário aí que está nascendo, quer dizer, vocês oferecem palestras, cursos, como que é? E agora na pandemia, tudo online, né? Tudo online, a gente está rodando 100% das nossas atividades estão no mundo virtual. A gente fez toda a conversão do presencial para o online em apenas 3 ou 4 dias. Na semana seguinte, a gente já estava rodando tudo online. A Fundação já é uma empresa que respira tecnologia, que está muito acostumada com o ambiente de tecnologia. Os funcionários que lá trabalham, os estagiários, todo o corpo técnico também tem uma ligação muito íntima com a tecnologia, isso facilitou bastante. É exatamente isso que você falou. A gente oferece todo o apoio, porque muitas vezes o empreendedor ou o pesquisador, ele tem uma ideia, ele tem um projeto, mas ele ainda não sabe se aquilo vai dar certo. Ele não validou isso no mercado, ele não tem ainda um protótipo, ele não fez uma pesquisa para saber se aquela ideia, aquela solução que ele pensou realmente atende o mercado. Ele ainda não sabe quanto o mercado estaria, por exemplo, disposto a pagar por aquela solução que ele criou. Talvez ele não saiba nem exatamente qual é o perfil do público que ele vai atingir. Ele tem apenas, o que é bastante, evidentemente, mas ele tem apenas toda a formação técnica que ele adquiriu ao longo da jornada acadêmica, ele tem um problema que ele identificou na sociedade, que ele quer resolver, e ele tem uma ideia ou um projeto de como ele quer fazer para solucionar aquele problema. Mas ele precisa de apoio, porque sozinho ele vai ter muitas dificuldades. É onde a gente entra. Né? Ele se inscreve em um dos nossos programas, e aí depende da maturidade que ele está, depende do nível de maturidade que ele tem. Se ele tem só uma ideia, é um programa, se ele tem um projeto, é outro. Se ele já tem uma pequena empresa, é outro programa. Se ele já tem uma empresa maior, é um outro programa de apoio. E aí, em cada um desses programas de apoio, ele vai receber toda a infraestrutura. Às vezes é a mentoria, às vezes é a consulta com um especialista para poder orientá-lo na trajetória. Às vezes é um problema jurídico que ele ainda não conseguiu superar. Será que a solução dele atende o Marco Civil da internet? Será que a solução dele está de acordo com a Lei Geral de Proteção aos Dados? Ele tem muita dificuldade de saber sobre isso, e uma consulta jurídica costuma ser muito caro. Então, a gente oferece toda essa consultoria de marketing, de finanças, jurídica, de estratégia, de preços, de tecnologia, para a gente ajudar ele a montar um projeto e colocar esse projeto no mercado e, para resumir, transformar todo esse esforço num CNPJ. Esse é o nosso grande desafio. Às vezes a gente ouve as pessoas em depoimentos e alguns empreendedores já disseram: eu entrei aqui com uma ideia e hoje eu tenho a minha empresa. Quando eu entrei eu estava desempregado, eu era um recém-formado, e hoje eu tenho o meu pequeno negócio e já estou contratando 1, 2 funcionários. Então, é essa a nossa aposta. Esse é o grande desafio da Inova Prudente. E aí são vários programas, né, que a gente tem para poder fazer tudo isso. Secretário, você fazendo todos esses esclarecimentos, eu lembrei de algo que eu li uma vez num estudo que mostrava o porquê muitas startups não vão para frente. E eu fiquei muito curiosa, falei, gente, por que será, né? Porque são tantas ideias que as pessoas têm, ideias tão criativas, e a gente vê o surgimento dessas startups com uma velocidade muito grande, mas muitas delas começam e não passam de 2 anos. E eu lembro que eu fui ler um pouco sobre esse estudo para entender, e eu queria trazer aqui para a nossa conversa, um dos pontos que esse estudo traz é que muitas empresas não deram certo por briga de sócios. Isso eu nunca esqueci desse ponto. Porque realmente você ter um sócio, né, é complicado, porque na verdade cada um enxerga o mundo de uma maneira, né, e de repente você ter que se associar a uma pessoa para de repente conseguir colocar o seu negócio para frente, nem sempre é uma missão muito fácil. Aí, na fundação, né, que são tantos empresários aí que estão surgindo, tantas ideias, tantas coisas, esse networking costuma acontecer entre
o pessoal que frequenta aí a fundação, e surgem possíveis sociedades aí, como que é? E vocês orientam esses empresários nesse sentido, de realmente tomarem cuidado, avaliarem, fazerem tudo no papel, né? Porque o combinado não sai caro. Como que é isso, secretário? Exatamente. Você lembrou de um ponto bem importante, realmente. O Sebrae me parece que tem um estudo que aponta que mais de 80% das pequenas empresas morrem logo depois do primeiro ano, e boa parte desse volume sequer chega a completar o primeiro ano. No mundo das startups não é muito diferente. Muitas empresas morrem e outras, a gente tem até uma expressão que é pivotam, ou seja, elas achavam que indo numa direção estariam no caminho certo, e no meio do caminho elas percebem que elas têm que fazer uma mudança, que onde elas querem chegar precisa de uma adaptação no projeto, na ideia, na aplicação, né, no formato, enfim, na solução, e aí eles fazem os ajustes. É nosso papel orientar e acompanhar exatamente para diminuir o número de morte dessas empresas no mercado, porque realmente são empresas muito jovens, com pouquíssimo capital financeiro, sem estrutura ou com muito pouca estrutura. Embora sejam jovens muito talentosos e que gostam muito e se dedicam muito no que fazem, eles também muitas vezes são muito sonhadores e nem sempre têm toda a preparação técnica necessária para ir para o mercado, que é extremamente competitivo. Então, aliado a isso, a gente tem questões de comportamento, de relacionamento, questões jurídicas, como você bem colocou. Então, todo esse suporte é preciso ser dado para o empreendedor, porque isso faz parte do crescimento e do sucesso dele. Às vezes eles têm uma boa ideia, um bom projeto, são talentosos, mas existem os atritos entre as equipes. Então é preciso saber qual é o papel de cada um dos componentes, até onde vai a responsabilidade e os direitos de cada um dos integrantes. Como você bem disse, né, colocar tudo no papel, então a gente também oferece consultoria jurídica para que eles possam se organizar, né? E o network, ele é muito importante. Lá na Inova, nós temos um grande cowork, que agora, por questões sanitárias, a gente está com uma série de restrições, mas até o momento da pandemia, ele era frequentado, tinha dia que tinha mais de 50, 100 empreendedores, são 2.000 metros quadrados, talvez seja o maior cowork municipal do Brasil, a gente conseguiu colocar lá num grande espaço que a gente tem. E os empreendedores, os jovens, eles ficam ali trabalhando o dia todo. Eu me lembro de um dia, você contou um exemplo, e eu lembrei de um dia em que um profissional, um fotógrafo profissional, ele estava trabalhando ali no cowork, no computador, e ao lado do computador dele estava a sua máquina profissional, sua máquina fotográfica. E ele me contou que meia hora depois alguém se apresentou e disse para ele, olha, eu estou vendo a sua máquina fotográfica, você deve ser fotógrafo, né? E ele se apresentou, sim, eu tiro foto de eventos e tal. Então o empreendedor disse, olha, eu estou desenvolvendo um aplicativo para uma loja do shopping e a gente está precisando contratar alguém para tirar as fotos dos produtos para colocar no aplicativo que eu estou desenvolvendo. Você não gostaria de fazer um teste, de trabalhar, enfim. Perceba que esse network, essa relação foi orgânica. O simples fato deles estarem no mesmo ambiente já começou uma relação profissional. Isso é uma característica muito forte do jovem atual, que tem muito mais apego a projetos e vários parceiros do que aquele jovem tradicional de 20, 30 anos atrás que queria um emprego fixo e um trabalho certo para poder desenvolver a sua carreira. O jovem de hoje ele é muito mais dinâmico, ele é muito mais... ele prefere trabalhar com vários projetos, com vários sócios, ele tem essa habilidade. E isso acaba acontecendo na prática e a gente incentiva isso porque entende que isso é extremamente positivo para todo o ecossistema. Né? Sem dúvida. E, secretário, tem algum exemplo que o senhor possa dar para a gente, assim, de uma ideia, de repente, que chegou bem crua e tal, e a coisa, de repente, avançou e deu super certo, foi um grande sucesso, tem sido um grande sucesso? Pode dar algum exemplo para a gente? Olha, eu tenho dois exemplos que parecem que são dois extremos, e entre eles existem vários. O primeiro é de um jovem que, recém-formado, ele é engenheiro ambiental, formado da Unesp, aqui da cidade, e ele participou de um dos programas e inscreveu o seu projeto, que era o TCC dele.
ele fez um TCC, um trabalho de pesquisa na faculdade, para comprovar que era possível criar uma mini composteira doméstica, para que as pessoas pudessem reciclar o seu próprio lixo doméstico, a casca de fruta, de vegetais, pedaços enfim, restos de comida que não carne, né, para não fermentar. Então, ele desenvolveu todo o trabalho dele acreditando que era possível ensinar as pessoas como criar o seu próprio adubo orgânico e como aproveitar boa parte do seu lixo orgânico. Ele tinha isso como uma ideia, como um projeto. Ele participou do nosso processo, foi aprovado, porque existe um processo de seleção, é um edital de chamamento público, qualquer pessoa pode participar, o projeto é avaliado. Ele foi chamado, passou por um processo de aceleração, de mentoria, e 3 ou 4 meses depois ele já estava com o negócio dele formado. Isso foi o ano passado. E hoje ele já está atuando no mercado, ele já está dando emprego para alguns funcionários, ele está presente em mais de 150 casas, e ele leva um kit, que é uma composteira, que é um balde identificado, com instruções, com serragem, a pessoa vai juntando lixo orgânico, toda semana ele troca esse balde, e uma vez por mês ele manda uma cesta de verduras que foram produzidas no sítio dele, usando o adubo que a família produziu. Então, é um sistema colaborativo, é um sistema que tende a eliminar parte do lixo orgânico e que era uma ideia acadêmica e virou um negócio e ele está ganhando dinheiro com isso. Um outro exemplo que a gente gosta de ilustrar é uma tese de doutorado que chegou para a gente também o ano passado, participou do processo de aceleração há 1 ano e meio, mais ou menos, uma pesquisa de um programa de doutorado aqui da região, e o pesquisador, o professor que fez a pesquisa, ele entendia que aquilo poderia se transformar num aplicativo para orientar os produtores da cultura de algodão do Brasil todo. Ele trouxe esse projeto para a gente, perceba que nós estamos falando de uma tese de doutorado, extremamente sofisticada, que já passou por toda a pesquisa acadêmica, quer dizer, ela está pronta para ir para o mercado, desde que ela possa receber as adaptações que o mercado exigir e se transformar, sair de uma tese acadêmica para uma empresa. E ele desenvolveu um aplicativo, ficou 1 ano com a gente, e hoje ele tem um aplicativo utilizado por dezenas de produtores do Brasil todo. Então, perceba que aquela pesquisa acadêmica, que muitas vezes vira um artigo, um livro, ou até um certificado que o professor usa no currículo dele, virou um produto que agora está sendo usado e consumido pela sociedade. Então, isso é extremamente gratificante, na medida em que a gente está conseguindo pegar a pesquisa acadêmica e devolver para a sociedade, né, para que ela possa se usufruir com uma vantagem, né? Aquele pesquisador extremamente qualificado, além de melhorar a sociedade, ele acaba sendo monetizado por isso. Então, acaba sendo uma outra fonte de renda para ele também. Então, só 2 exemplos, apenas para ilustrar, de pessoas que chegam com um projeto, às vezes um projeto inicial, às vezes um projeto sofisticado, e hoje tem um CNPJ. Certo. Secretário, o senhor mencionou na sua fala que a pessoa que tem interesse, então, de repente, criar aí a sua própria empresa, enfim, abrir a sua startup, ela passa por algumas etapas aí, ela precisa cadastrar, né? Eu queria entender um pouquinho na prática como que funciona aí para os interessados, né? Inclusive que nos assistem. Como que funciona, né? Ela entra no site, ela cadastra o projeto. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho das etapas, né? Que definem, então, se a fundação vai abraçar o projeto, enfim, e orientá-la nesse caminho, né? O que determina o ok da fundação, né? Ou a fundação dizer, não, a gente não vai, enfim, trabalhar em cima do seu projeto. O que define isso? O que o projeto precisa ter ou o que ele não pode ter para ele ser aprovado, vamos dizer assim? Sim. Bom, ao contrário do que muita gente pensa, o projeto não precisa ser inédito. Inovação não é ineditismo. Não é porque alguém já esteja fazendo que você não pode fazer também de um jeito diferente, de um jeito inovador, ou usando uma parte do processo, uma parte do produto, de uma forma única, que foi você quem criou. Então, inovação é isso. É quando você pega uma novidade
e coloca em algum processo, produto ou serviço, enfim, e transforma ele no final em algo um pouco diferente e naturalmente melhor, que aí sim a gente está falando de uma inovação que interessa ao mercado. Bom, existem vários programas. O primeiro programa, que é a porta de entrada, é o hotel de projetos. No hotel de projetos, a gente recebe projetos em estágio inicial, projetos que ainda não estejam no mercado, projetos que não estão sendo remunerados, projetos que foram criados, por exemplo, num TCC, uma dissertação, né, de mestrado, né, ou uma monografia de um curso superior de graduação ou de pós-graduação. Então, o aluno, ele trabalhou um ano fazendo aquela pesquisa, teve orientação de um professor, ele apresentou isso na banca e ele foi aprovado. Só que ele já se formou, ele está no mercado. A faculdade, a universidade, não vai mais poder oferecer o apoio, porque ele não é mais aluno, né? Então, olha que situação, quer dizer, a gente tem lá um recém-formado, talentoso, com todas as habilidades, com capacitação, que desenvolveu um projeto ao longo da faculdade, que pode se transformar num negócio, mas agora ele está desempregado, ele não tem nem emprego, nem faculdade, e talvez não tenha recursos e meios suficientes para tocar esse projeto. É onde a gente entra no hotel de projetos. Então, o hotel de projetos é a grande porta de entrada para a gente verificar, inclusive, se o projeto dele é um projeto rentável, sob o ponto de vista econômico. Porque, às vezes, é uma excelente ideia, mas o mercado não vai se interessar por ela, ele não vai ganhar dinheiro. Às vezes, é um projeto social, que talvez não vai dar um retorno financeiro para ele. Então, ele precisa conhecer melhor. Então, a gente mostra tudo isso para ele, né? Então, normalmente, essa é a porta de entrada. Mas a gente tem programas também de aceleração de startups, que são aquelas empresas que já estão começando, mas que precisam de uma ajuda, precisam ir para o mercado. Então, elas precisam de contato com investidores, elas precisam de contatos com mentores mais qualificados, elas precisam de contato com o mercado, de network, né, de outras aceleradoras, e a gente provê isso também para poder ajudar a desenvolver esses produtos. Então, são várias as portas de entrada. O ideal seria que a pessoa acessasse o nosso site, que é o inovaprudente.com.br. Ali tem mais informações sobre a Inova, tem notícias, tem os eventos, para que ela possa conhecer. Na dúvida, ela pode entrar em contato com a gente por e-mail, contato@inovaprudente.com.br, ou por telefone, tem um telefone lá no site, e aí a gente vai poder entender em que fase essa pessoa está e como a gente pode ajudá-la. Lembrando, isso é importante, que todo o apoio que a gente oferece é 100% gratuito. Ninguém paga nada pelo apoio que a gente oferece. E tem uma situação interessante que a gente criou nos processos de aceleração. Os programas, as empresas que passam pelo processo de aceleração, se o projeto delas decolar e elas começarem a ganhar dinheiro, durante 2 anos, elas devem depositar 2% do faturamento num fundo municipal de inovação. E esse fundo só pode ser usado, o recurso desse fundo, para novos projetos. Então, com essa ferramenta, que é muito comum nos Estados Unidos, nas grandes universidades americanas, a gente espera também manter, em termos estratégicos, e manter um programa, uma certa autossuficiência. Dessa forma, se algum projeto for bem sucedido e começar a faturar em milhões, ele vai poder retornar para a fundação para a gente ajudar outros projetos também. Fazer uma coisa viva e orgânica, né? E a longo prazo. Isso é importante também, em se tratando de gestão pública. Né? Entendi. Então, na verdade, o empresário ou o futuro empresário, ele já, na verdade, entra com essa condição, secretário, de que se as coisas então avançarem, uma parte ele contribui para esse fundo, seria isso? No edital de adesão está previsto ali que se ele receber o apoio, né, no final desse apoio, os 2 primeiros anos de vida do negócio dele, ele vai pagar a título de royalties 2% do faturamento dele. Não é sociedade, a gente não propõe ser por até 2 anos, os 2 primeiros anos. Né? Tá. Então, é uma forma que a gente encontrou para poder transformar o programa ser autossustentável. Né? Uhum. Sim, e justa, né? Porque se ele recebeu o apoio da fundação, ele entrou lá com uma ideia, e 6 meses depois ele tem uma empresa e está começando a ganhar dinheiro com esse negócio, por que não reverter parte, uma pequena parte, apenas 2%, para um fundo
para que esse fundo possa ajudar outros candidatos como ele. E assim a gente ter recurso para poder continuar o programa, independente da prefeitura, que é a grande mantenedora da fundação. Certo. Secretário, me fala uma coisa, de repente a pessoa tem uma grande ideia, vocês observam que o negócio é bom, pode ser rentável, mas a pessoa de repente não tem nada para investir no próprio projeto, nada. Não tem nenhuma economia, não tem condições, está desempregado. Quer dizer, é possível começar alguma coisa sem dinheiro nenhum, ou vocês sempre estipulam que a pessoa precisa ter um mínimo para isso? E no caso desse fundo, né, que torna o negócio de vocês sustentável, esse montante aí desse fundo, na verdade, ele abastece a fundação como um todo, né, quer dizer, a estrutura, os funcionários, a internet, tudo mais, mas ele também, existe alguma situação que esse fundo pode ser direcionado como investimento para algum projeto específico? Muito bem, isso acontece, tá? Por incrível que pareça, é muito triste, mas às vezes a gente tem empreendedores talentosos, com boas ideias, muito bem capacitados, porque não adianta só ele ter boa ideia, ele tem que demonstrar que ele tem condições para poder desenvolver o projeto. Que ele passou pela academia, que ele tem uma graduação, uma pós-graduação, né? Porque às vezes ele tem uma boa ideia, mas ele não tem meios de executar a ideia. A fundação vai ajudá-lo, mas não pode fazer o papel que é dele, de protagonista. O projeto é dele, os direitos autorais, é tudo do empreendedor. Nós damos o apoio. Existe uma linha de apoio que a gente tem lá, que é de Bolsa Auxílio Inovação, que é justamente para isso. Esse ano, por exemplo, nós estamos pagando 10 Bolsa Auxílio, no valor de R$ 1.000 por mês, para cada empreendedor, que já são empreendedores que já passaram pela jornada de aceleração, eles já receberam toda a capacitação, eles passaram por uma segunda banca de jurados, foram selecionados e agora eles começam a receber essa ajuda. Essa ajuda, mais toda a infraestrutura, laboratórios, mentoria e cursos que ele faz, é para ele desenvolver o produto dele. E se ele precisar de algum equipamento, material, recurso, a Fundação também tem como prover. E esse fundo que eu me referi, onde os recursos de royalties são destinados, o dinheiro só pode ser utilizado para financiar outros projetos. A prefeitura não pode, por uma previsão legal, utilizar esses recursos, por exemplo, para usar no programa de urbano, para tapar um buraco, ou poder construir uma escola, por exemplo. Não, esse recurso só pode ser usado para novos projetos. E todo o custeio da fundação são feitos a partir de recursos repassados pelo município. Então, nós funcionamos lá como se fosse uma secretaria, né? Com a diferença que a prefeitura repassa os recursos para a fundação, né? A gente tem um orçamento de pouco mais de R$ 1 milhão por ano, é um orçamento enxuto, são vários profissionais, são servidores, tem toda uma infraestrutura de energia, internet, 5.000 metros quadrados, limpeza e tudo mais, mentores, né? Fora o material de consumo e os investimentos que são necessários, né? Então, esses recursos são repassados pela prefeitura todos os anos e a fundação tem uma equipe ali própria, né, de administração, contador, o pessoal do departamento de compras, financeiro. Eu costumo dizer que é uma mini prefeitura, cuidando desses recursos, seguindo as leis de licitação, auditados pelo Tribunal de Contas e também pelo Ministério Público, para poder dar toda a transparência no uso desses recursos. Tá certo. Secretário, nosso tempo passa muito rápido, já estamos aí no minutinho final do nosso programa. Eu queria conceder, então, esse último espaço para o senhor fazer as suas considerações finais, enfim, mandar aí uma mensagem para o nosso telespectador e deixar já o convite para um próximo programa, para a gente continuar falando sobre esses projetos aí maravilhosos e que, com certeza, eles ganham um protagonismo muito grande, especialmente nesse tempo de pandemia, né, secretária? Porque as pessoas estão realmente precisando buscar alternativas e os meios tecnológicos, sem dúvida alguma, têm sido aí um grande recurso para esse momento. A gente acredita muito fortemente que esse pode ser um grande papel
do Estado, sobretudo nos municípios, né, de ajudar o pequeno empreendedor, né? Assim como o Presidente Prudente, certamente outras cidades também têm muitos talentos, né? E o poder público tem essa missão, tem essa vocação de oferecer condições para que eles possam se desenvolver. Então, a Fundação é um grande instrumento. E fica aqui o convite também, além do agradecimento pela participação, o convite para que outras cidades que se interessarem pelo projeto, vários municípios já vieram até aqui. Bauru, por exemplo, inaugurou mês passado o Inova Bauru, um projeto muito semelhante ao nosso. Outras cidades têm vindo aqui, quase todo mês a gente recebe alguém para poder conhecer esse instrumento, que é um instrumento de desenvolvimento, de política pública, de criação de oportunidades. O jovem é talentoso, tem disposição, tem disponibilidade, precisa de apoio. E esse deve ser o papel da gente que está do lado de cá do poder público, usar todo o instrumento e o aparato do Estado para poder dar oportunidade para que esses talentos se desenvolvam. Não tenha dúvida que o retorno é muito positivo, vale a pena, são empresas de tecnologia que não poluem, que pagam bons empregos, bons salários e que recolhem tributos, o ISS, que é o melhor tributo para a prefeitura, porque é o único que fica 100% no município. Então, os resultados são importantes e a gente fica muito feliz em compartilhar essas ideias e motivar as outras cidades para seguir no mesmo caminho. Sem dúvida. Secretário, parabéns aí pela iniciativa de vocês. Eu espero que a ideia de ter uma fundação, né, com esse engajamento todo, possa inspirar os demais municípios e para que novas ideias surjam, né, eu acho que é uma excelente ideia. O empreendedorismo é algo que está muito em alta e com certeza é uma grande alternativa para muitas pessoas, especialmente num momento como esse. Obrigada, secretário. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Bom, hoje eu conversei com o Rogério Marcos, secretário de Tecnologia de Presidente Prudente. Quero agradecer, então, a sua importante audiência e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.